Olá, povo de Deus, graça e paz de Cristo Jesus, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um perfil, e normalmente nesse perfil é a maneira que nós temos de estar testando a conexão com alguém que será convidado para ministrar a palavra de Deus entre nós, ministrar a palavra de Deus nas nossas lives aqui, do nosso campo missionário em Jequié, que nós já falamos, já chamamos pela fé de Primeira Igreja Evangélica Congregacional de Jequié. E nessa tarde a gente vai estar conversando com o pastor Anderson Lima, ele que é o nosso convidado nesse perfil, e desde já quero dar as boas-vindas, pastor Anderson. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco nesse bate-papo. Seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. A honra é toda nossa, poder estar com vocês aqui nessa tarde também. Amém. A ideia é de pouquinho em pouquinho ir apresentando o pastor Anderson. O pastor Anderson é mais do que conhecido nosso aqui no nosso campo missionário, aqui também na nossa 34ª Associação de Igrejas, mas pode ser que você que vai nos acompanhar amanhã nessa live não conheça. Então, para que você possa se familiarizar com o pastor Anderson, é que nós vamos estar batendo esse papo. E aí, primeiro, pastor Anderson, eu queria que o irmão citasse seu nome completo e, por favor, dissesse se és baiano ou se não é, onde foi que nasceu. Há controvérsias, né? O pessoal, lá no meu tempo de seminário, eles brincavam dizendo assim: Anderson parece que é do Sudeste, até que ele abre a boca. Quando ele abre a boca, a gente já sabe, ele é do Nordeste. Mas eu sou natural de Itaberaba, né? Nascido em 6 de setembro de 1983. Então, estamos aí quase chegando aí na faixa dos 3,7 nesse ano aí, se Deus permitir, né? Nos der aí vida e saúde, chegaremos lá. Mas sou da Bahia e com muito orgulho da minha terra, né? Do meu estado. Muito feliz de poder estar servindo a Deus aqui, né? No meu estado. Amém. Casado há quanto tempo? Nome de esposa? Filhos? Casado há quase 11 anos. Nós casamos no dia 18 de dezembro de 2009. Ano passado, obviamente, fizemos, então, 10 anos de casados, né? Casado com Érica Lima, e temos como presente do Senhor aí, né? Dado por Deus, nossos filhos Esther e Daniel. Presentes de Deus para as nossas vidas também. Amém. Mais do que conhecidos nossos aqui, das nossas filhas também. Bênção da parte do Senhor. O que a gente conhece do irmão é que o irmão é nascido, eu posso dizer assim, em berço evangélico. Mas apesar disso, tem uma data onde é marcado a sua história com o Senhor, que você pode dizer, não, a partir desse momento, de maneira consciente, eu entreguei a minha vida a Deus. Será que também tu lembra a sua data de batismo? Olha só, eu não tenho uma data específica quanto a essa questão da conversão, mas o que eu posso dizer é que por volta dos meus 6 anos de idade, mais ou menos, eu já tinha essa consciência, né, sobre Jesus, sobre salvação, sobre perdão de pecados. E aí eu me lembro que nesse tempo, de forma muito pessoal, né, muito particular, eu havia já entregado minha vida a Jesus. E o que é curioso é que eu não sei quantos, como eu, né, nascidos em lar evangélico, já passaram por essa, entre aspas, por essa crise, né? Às vezes a gente fica pensando assim, mas será que eu preciso ir lá na frente? Né? Será que é necessário eu me apresentar lá como alguém que tá se convertendo e entregando a vida a Jesus? Por um bom tempo eu tive um pouco essa dúvida se eu precisava ou não ir
à medida que haviam, né, periodicamente ali apelos, né, que os pastores faziam e tudo mais, mas nada que mexesse com a minha convicção, né, de salvação. Era só mesmo com respeito a essa questão se eu precisaria ou não ir à frente, né? Mas, enfim, eu nunca fui à frente nesse sentido, né? Porém, a convicção havia, e por volta dos meus 15 anos de idade foi quando eu fui batizado, né? Fui batizado pelo pastor Israel Barbosa Cunha, que hoje ele está lá em Januária, né, Minas Gerais. Foi pastor ali naquela região por um bom tempo. E foi ele até, né, coincidentemente, foi ele quem me apresentou quando bebê, me apresentou ao Senhor, e é quem teve também aí eu tive o privilégio de ser batizado por ele também. Então, um pastor que participou aí, né, desses dois marcos aí na minha trajetória de fé, né? E essa construção do chamado pastoral, quando foi que você observou como é que foi essa caminhada, até depois se entregou conscientemente a vida a Deus, chegou a ocupar algum tipo de cargo de liderança à frente da comunidade, foi algo que foi construído depois? Como é que foi esse chamado para pastorear? Essa questão aí de exercer algum cargo de liderança é até também um outro fato curioso. Eu não cheguei a exercer nenhum cargo de liderança, né? Nesse tempo, e o meu chamado, ele se deu, digamos assim, de uma forma bem, eu não diria precoce, mas cedo, né? Veio cedo. E então, eu lembro que eu estava cursando o segundo ano do ensino médio, isso aí foi ano 2000, né, no ano 2000, eu lembro que foi quando Deus começou a falar em sonhos comigo, né, em relação a essa questão de chamado. E assim, voltando a essa questão do envolvimento, né, com a igreja, eu participei do Ministério de Música, né, eu tocava teclado, e eu lembro que na época também o pessoal, de vez em quando, formava uns grupos, né, para cantar, e eu também participava, e sempre assim, sempre envolvido, não especificamente em nenhum cargo de liderança, mas no contexto da igreja, né, e da obra, sempre ali cooperando, né, sempre participando. E voltando ao caso específico do chamado, né, o meu chamado, ele tem, assim, uma questão bastante que envolve o sobrenatural de Deus mesmo. Não eu sempre costumo dizer, isso não é um padrão, né? Deus não tem que fazer assim com todo mundo, mas na minha trajetória, Deus sempre agiu no sobrenatural, principalmente nessa questão no tocante ao chamado. Após esses sonhos, né, que eu tive, bote aí uns 2 a 3 sonhos, em que a igreja estava me enviando, né? Eu acordava ali com algumas canções de vocação, canções de chamado, né? Alguns hinos aí do nosso cenário vinham fortemente assim na minha mente, no meu coração, enfim. E isso foi o primeiro momento desse despertamento, né, que Deus me trouxe. E quando foi em 2001, isso aí começou mais ou menos na metade de 2000, né? Quando foi em 2001, logo no início, antes do início do ano letivo, eu lembro que minha mãe me procurou, me perguntando, né, sobre quais eram os meus planos, né? Que eu estava já entrando ali no terceiro ano do ensino médio, e o que é que eu queria fazer, né? Qual a carreira que eu pretendia seguir. E naquele dia em que ela me fez essa pergunta, eu já estava convicto dessa questão do chamado. E aí eu disse para ela, né, eu não vou fazer nenhum vestibular, né, eu vou fazer seminário. Deus está me chamando para o ministério, né, para pastorear. E eu lembro que nesse dia, né, ela até sorriu assim,
E aí ela falou, amém, né? Se é isso que Deus tem, se é isso que Deus está falando, né? O seu coração, amém por isso. E só que tem uma coisa, né? Para você ir, Deus vai ter que prover aí, né? Alguns recursos, né? Vai ter que abrir algumas portas aí para que isso aconteça, né? Porque a gente não pode te mandar assim de qualquer maneira, né? Eu lembro que na época a gente tinha basicamente aí duas opções, ou Rio de Janeiro ou Recife, né? São aí os nossos seminários oficialmente aí da nossa denominação, pelo menos os primeiros, né? E eu lembro que nessa época minha mãe tinha muito essa questão que eu fosse para Recife, né? Por ela eu iria para Recife, mas no meu coração eu tinha um sentimento, né? Que eu também não sabia explicar exatamente em relação ao Rio de Janeiro. E ela disse, não, mas Rio é muito violento e tal, a gente vê muita coisa passando na televisão. Aí eu disse para ela, não, mas Recife também é violento, né? Não deixa de ser uma cidade também com muitos desafios de ordem de segurança pública. Enfim, e nesse tempo, isso aí já estávamos mais ou menos no final de 2001, já caminhando, então durante o ano, né, a gente foi conversando bastante sobre tudo isso, fomos amadurecendo essas ideias, e eu lembro que pegou um folder do seminário da Pedra de Guaratiba, lá no Rio de Janeiro, coincidentemente nessa época, nesse tempo, o pastor José Batista era o meu pastor, e ele logo me encaminhou, né, esse folder e tal. Eu já tinha conversado com ele também, já tinha procurado ele, falando sobre essa questão do desejo, né, da vocação, que Deus estava me chamando e estava me despertando para o ministério, e daí, então, eu lembro que o pastor Zé Batista, ele me deu algumas aulas, a gente fez até uma jogada, né, eu dava a ele algumas aulas de teclado, na época, né, ele tinha um instrumento e queria aprender, e ele me deu algumas aulas também, dando um panorama de ordem teológica, né, de alguns assuntos de maneira teológica. E foi muito bom esse tempo, né, a gente conversou bastante, eu lembro que ele foi um grande incentivador, sempre acreditou no meu chamado, assim como a igreja também. Quando isso foi passado para a igreja, né, comunicado à igreja, as pessoas ficaram muito felizes, né, e graças a Deus houve assim uma testificação. Eu ouvi de algumas pessoas até uma frase assim, a gente até imaginava isso, só não sabia quando, né, só não sabia quando Deus ia fazer isso. Então foi uma coisa que fortaleceu ainda mais, né, eu vi da igreja esse testemunho, de que, de fato, vê em nós, né, essa questão do chamado de Deus. E aí, seguindo essa questão, houve uma experiência muito... Sim, e voltando ao ponto aí dos recursos, né, financeiros, nesse tempo, minha mãe aguardava aí já... Desde 99, ela tinha dado entrada num processo de aposentadoria, e ela vinha aguardando, né, essa aposentadoria sair, e sempre uma coisa e outra, uma dificuldade e outra, e nunca saía, né, e ela até ficava a se questionar algumas vezes, né, por que essa demora, por que tudo isso e tal. E nesse tempo, né, foi quando ela falou, né, se Deus abençoar que sair esse processo, né, aí vai ser realmente o que a gente precisa para colocar tudo em ordem e poder te enviar de uma forma mais tranquila, né? E a família poder, então, prover essa questão do meu sustento lá, né? No seminário. E aí, meu irmão, eu sei que quando foi em janeiro de 2002 já, né? Ainda não tínhamos uma definição, mas eu lembro que minha mãe contactou o seminário do Rio de Janeiro, conversou um pouco lá com o reitor da época e tudo, e lembro-me que ele havia dito que a idade mínima para entrar era 18, eu já tinha feito 18 em setembro de 2001, né? Isso. E aí
quando foi então nesse janeiro, nós viemos à Feira de Santana, passar uns dias, né? E nesse ano a gente não tinha programado nenhuma viagem específica de férias em família, mas viemos eu e ela, né, passar aqui uns dias com a minha tia que mora aqui em Feira, né, tia Lana, e num dado momento, né, num certo dia, ela nos convidou para visitar a igreja que ela frequentava. Era uma igreja quadrangular. Na época, era o saudoso pastor Augusto, né, que era o pastor dessa igreja, e nós fomos conhecer, né? Quando chegamos lá, houve uma experiência muito singular nesse dia. Foi quando houve um momento em que ele convidou as pessoas ali, quem quisesse receber uma oração, quem estivesse precisando de oração, que fosse à frente, né, para receber a oração. E dentre essas pessoas, nós fomos, né, fui eu, no caso minha mãe e minha tia, que estávamos ali presentes. E outras pessoas, né, que estavam lá também, enfim. No término dessa oração, o pastor Augusto falou assim para minha mãe, parecia que tinha muito tempo, né? Você orou, você clamou, né? Mas o Senhor teu Deus manda te dizer que nesta noite ele está te dando a vitória. E aí, depois disso aí, nós voltamos para os nossos lugares. E no momento que o pastor falou isso, eu entendi imediatamente que era a resposta de Deus para a questão da aposentadoria, porque ela era a única coisa que a gente realmente estava ali com muita expectativa que acontecesse, né? E aí, quando nós retornamos, nós sentamos, eu falei, na minha mente, eu falei para Deus assim, Senhor, o Senhor já falou em relação à aposentadoria da minha mãe, mas eu queria que o Senhor confirmasse mais uma vez essa questão do meu chamado. Se o Senhor quer mesmo que eu vá para o seminário, eu queria mais uma confirmação tua. E aí, quando eu finalizei essa fala com Deus ali, o pastor que já estava prestes a iniciar a pregação, ele parou mais uma vez, e aí ele apontou para onde eu estava e pediu que eu ficasse de pé, né? Ele disse, jovem, você que está aí, fique de pé. E aí ele disse com essas palavras, siga em frente, nesse caminho que o Senhor está te mandando seguir, né? Que eles têm colocado no teu coração, e porque ele vai te usar para ganhar muitas almas para o reino dele. E detalhe, não se esquece de vir pregar aqui na minha igreja não, tá bom? Então, foi um momento, assim, muito especial, né? Se havia alguma dúvida, essa dúvida foi totalmente dissipada ali naquele momento. Mais uma vez, Deus agindo no sobrenatural. Nós nunca tínhamos visto o pastor Augusto, nem ele tinha nos visto em lugar algum, mas nós sabemos que o nosso Deus nos vê, nos conhece, Deus não erra. E Deus usou ali o seu servo, né, o seu profeta ali naquele momento, como uma confirmação de algo, como eu já disse no início, né, que ele já vinha falando no meu coração desde a metade do ano 2000, né? Então, dali, nós saímos, né? Então, eu saí, assim, regozijado, fortalecido. Agora já não restava mais nenhuma sombra de dúvida em relação a nada. E, passados 3 dias, o telefone toca na casa da minha tia. Nós ainda estávamos em Feira de Santana. E era minha irmã, né? Falando para minha mãe que tinha chegado alguns papéis lá, uns papéis com o brasão do governo e tal, alguma coisa da Receita Federal. E aí, quando ela pediu, né, que minha irmã abrisse, quando abriu, já era realmente a Caixa Econômica chamando para assinar os papéis lá e passar a receber o auxílio, né, ou melhor, a aposentadoria, né? E aí, o que é mais curioso disso, né? Desde o tempo que ela deu entrada, foi de 99, computou aí até janeiro de 2002, e nós sabemos que desde a entrada, então, o valor fica acumulado, então tem aí um retroativo. Então, esse recurso, né, que a priori parecia que estava uma coisa amarrada para não sair, na verdade, Deus estava provendo a poupança ali, né? Foi feita uma poupança
né, de forma, digamos assim, divinamente compulsória. Nesse tempo tivesse tudo e mais um pouco, né? Na verdade, tudo isso sobejou do que eu precisava. Então, Deus foi muito gracioso, né? Deus abriu as portas. E eu lembro que meu CPF ainda não estava pronto e naquele mesmo mês de janeiro chegou em casa. Meu histórico escolar, que estava uma dificuldade lá para emitirem, naquele mês ali, ainda em janeiro, conseguiram emitir. Ou seja, quando eu dei por mim dessa história toda, aí fez o enxoval, comprou uma coisa e outra, e aí meus pais foram comigo lá para o Rio, e Deus, na verdade, já tinha todo um projeto muito maior com isso, e aí eu tenho que me restringir só à questão do chamado, porque aí já envolve agora a questão do meu casamento, né? E já seria outro perfil para contar essa história, mas é muita história, né? E aí o que acontece? Quando eu dei por mim, meu irmão já estava lá no Rio, né? E no início de março eu estava lá já iniciando as aulas no Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro, né? Então, quando Deus quer, Ele faz, né? Ele abre as portas. Quando Deus está naquele projeto, a gente pode ter certeza que Ele vai prover, né? Ele vai mover céus e terras, Ele vai falar o que Ele precisar falar. Enfim, Ele vai cumprir os seus propósitos, né? Essa é a verdade. Interessante, né? O Senhor proveu de maneira sobrenatural o seu sustento. O Senhor confirmou por meio da própria igreja também, mesmo você não exercendo nenhum cargo de liderança, isso. Também já via o seu chamado, e diante das provas, né, de Deus que você pediu, ele também contemplou, né? Deus é fiel. Amém. E interessante, se o irmão tivesse migrado para Recife, talvez não tivesse conhecido a sua Rebeca, né? Verdade. Ou a sua Érica. Verdade. Você pode contar de maneira resumida? Tem como contar de maneira resumida como é que você conheceu a sua Rebeca? Pronto. De forma, né, falando só mesmo a questão de conhecê-la, eu entrei, no caso, no seminário em 2002, e nesse mesmo ano, lá a gente tinha uma turma, né, de alunos que já estavam para concluir o curso de quarto-anistas, e dentre esses alunos, na época, tinha o seminarista Ediclei. E foi através dele, né, que então ele me levou na cidade dele, né, onde da sua igreja de origem, onde ele congregava, que era lá em Paracambi, no Rio de Janeiro. E eu lembro que, acho que no primeiro dia que a gente estava lá, a gente encontrou com a Érica na rua, né? Ela estava deixando um carro assim na garagem, e aí a gente vinha passando, e aí ele me apresentou assim, mas de forma bastante, enfim, cordial ali, né? Foi aquele momento, mas a história, digamos, esse foi o primeiro momento, né, que a gente foi apresentado, mas a história, de fato, ela só veio se dar, né, se desenrolar aí a partir de 2004, né, foi quando eu fui estagiar lá. O pastor Elias, que era o pastor presidente lá na época, ele era pastor junto com o pastor Oswaldo Luiz, e o pastor Elias, então, me fez esse convite para estagiar, né, a gente estagiava cada ano em uma igreja, e eu fiz esse estágio em 2004, aí foi quando, né, eu me aproximei mais de Érica, onde a gente começou a ter mais contato, né, mais assuntos em comum, amigos em comum, e disso aí, então, foi surgindo, né, toda uma amizade, né, e dessa amizade descobriu-se, então, ela até primeiro do que eu, né, que havia aí algo muito maior, né, um sentimento muito maior, na verdade, um plano de Deus mesmo para nós, né, e que esse plano só veio, digamos assim, se concretizar efetivamente aí já em 2008, né, foi quando nós noivamos, em outubro de 2008,
E aí, em dezembro de 2009, foi quando nós casamos, né? Então, ainda teve todo um íntere aí entre o meu retorno para a Bahia. Em 2005, eu me formei em dezembro, e então eu retornei, né? Mas ainda sem uma definição nessa questão emocional, sentimental, né? E aí o Senhor nos fez, né, rever muitas coisas entre erros e acertos nessa área sentimental. Enfim, o Senhor nos levou a fazer a escolha certa, né? E eu louvo a Deus, né, pela esposa que Ele me deu, louvo a Deus porque ela, de fato, foi o melhor de Deus para mim, né, e tem sido o melhor de Deus. Foi algo preparado mesmo por Deus, né, como auxiliadora, né, como alguém para amar de verdade. Ela está ali fazendo coraçãozinho, me desconcentrando aqui, fazendo coraçãozinho. E assim, né, bem resumidamente, agora se eu entrasse no mérito da história, aí a gente teria aí muito sobrenatural de Deus ainda nessa história do nosso casamento, né? Mas em resumo foi isso aí. Você vai para o Rio de Janeiro, berço do congregacionalismo brasileiro, onde está a maior quantidade de igrejas congregacionais relacionadas à União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, mas você volta para a Bahia, né? Como é que foi isso? Não havia possibilidade de você ficar? Já tinha claro na sua cabeça que o seu chamado era assim para se preparar no Rio, mas para voltar? Como é que isso aconteceu, o seu retorno para a Bahia? Aí tem um pouco mais de sobrenatural aí nessa história, mas vamos lá. Quando eu fui lá para o Rio, eu de fato não tinha a dimensão por onde eu iria começar após o término, né? Isso até o meu último, digamos aí, o meu penúltimo semestre lá no seminário, eu ainda não tinha essa definição. Mas eu lembro muito bem, né, que nesse penúltimo para o último período meu lá no seminário, surgiram alguns convites, né? Mas eu não vou citar nomes aqui por uma questão de... Sim, de ética. De ética, acho que não vem ao caso eu citar quais convites foram esses, enfim. Mas nesse tempo, então, esses convites aconteceram, isso foi um total de 3 convites surgiram, 2 eram lá para o Rio e um outro para um outro estado, que não era a Bahia, né? E aí, o que acontece nesse contexto, né? Deus me dá um sonho em relação a isso. E nesse sonho estávamos eu, Marco Antônio, que era um colega lá dessa época do seminário, e Arão, que naquela época era o diretor do seminário, né? Então, o que é que acontece nesse sonho? Nós estávamos numa sala, era uma das salas que haviam lá no seminário, e estávamos nós 3 sentados, e aí Arão se dirigia a mim e perguntava, e aí, Anderson, você está aí no seu último ano de seminário e tal, a gente queria, né, te aproveitar aqui para você estar conosco, nos ajudando, enfim, e aí, o que é que você acha? E nesse momento, então, Marco Antônio, que estava sentado assim numa poltrona lateral, ele começa a rir, né? Ele começou a rir, e aí ele disse assim, não, Anderson não vai ficar aqui no Rio, ele vai voltar para a Bahia, né? E Deus quer usar ele lá no meio do povo dele, lá na igreja dele, de tal forma que quando o Senhor disser assim, ora, ele vai orar, ministra, ele vai ministrar. E aí, quando ele falava isso, eu tinha uma outra visão dentro do sonho, como se eu estava ali no altar, de frente para a igreja, e à medida que ele ia falando, é como se houvesse ali umas cenas de tudo isso que ele estava falando. Então, assim, naquele momento, a partir dali, eu estava já
é porque eu não lembro exatamente, eu era o penúltimo, já era no último período, mas a partir daquele momento eu já tinha certo uma coisa, eu vou voltar para a Bahia, Deus está me mandando voltar. E aí foi quando surgiram esses convites, mas eu já tinha essa convicção, não haveria nada que me tirasse esse foco de retornar. Porém, nesse retorno, o pastor José Batista ainda era o pastor da igreja, mas em nenhum momento, por incrível que pareça, assim, em nenhum momento eu ambicionei ou pensei que eu seria o pastor da igreja. Eu imaginei que eu estaria ali ajudando o meu pastor, né, que era quem, de fato, era o pastor da igreja, e o meu objetivo ali era, de fato, ser uma bênção ali no meio do meu povo e tudo mais, e aí, dali talvez Deus me encaminharia para um outro local, para aí sim eu pastorear uma igreja efetivamente e tal, sendo o presidente dessa igreja, né? Mas eu não imaginei que fosse a minha igreja de origem a princípio. E passado, então, né, um intervalo de tempo muito curto, eu retornei em dezembro de 2005, quando foi em fevereiro de 2005, o pastor Zé Batista teve uma conversa comigo a respeito de que ele iria deixar, né, o pastorado de Itaberaba, e que se de repente a igreja me fizesse algum convite, que eu pensasse com carinho, né, avaliasse a possibilidade, porque ele via, né, que seria algo talvez muito positivo para a igreja e para mim também, naquele começo e tudo mais. Então, foi essa conversa que o pastor teve comigo. E isso, depois, né, da sua saída, ele saiu acho que no finalzinho de fevereiro, né, ele saiu, ele entregou de fato, estava programado isso, e na verdade ele estava para sair, acho que era em junho ou julho, mas ele por razões pessoais, ele preferiu antecipar essa saída. E aí quando foi em março, mais ou menos na metade de março de 2006, foi quando a igreja me fez o convite. Antes, a igreja já tinha me proposto ser líder do Ministério de Louvor, então já estava nessa função, né, da liderança do Ministério de Louvor, depois já de formado. E aí, em março de 2006, houve esse convite para assumir o pastorado da igreja. E como Deus já tinha me falado aquilo lá em 2005, né, e diante das palavras do pastor Zé Batista, de incentivo e tudo mais, unindo uma coisa a outra, eu falei, bom, eu estou entendendo que é isso que Deus tem. Aí agora já não foi o sobrenatural, já foi agora discernir o tempo das coisas, né? Não é o tempo todo que Deus fala no sobrenatural, tem hora que ele vai nos levar a amadurecer, né, algumas coisas e podermos, né, dar passos, né, na nossa trajetória ministerial. E assim aconteceu. Mas mesmo assim eu ainda imaginei que eu ficaria pouco tempo lá, né? Na minha mente eu tinha isso, vai ser um período curto, sei lá, talvez um ano, 2 anos, mas não, acabei ficando mais de 5 anos, foram quase 6 anos lá, né? E, enfim, né? E foi esse o primeiro passo aí. Depois, né, veio esse outro direcionamento de Deus para a atual igreja que eu estou, né, que é a primeira igreja de Feira de Santana. Estou aqui já desde agosto de 2012, né? Então vamos caminhando aí para 8 anos, né, no ministério aqui na Primeira de Feira. De pastorado, já há quanto tempo, quando foi que você foi ordenado? Ordenado agosto, 4 de agosto de 2007. Agora, em 2006, eu já estava ali, né, com a mão na massa, digamos assim, né, já tocando a igreja. Agora, a ordenação veio em 4 de agosto de 2007. E o peso de ter sido ordenado com 24 anos, pastoreando já à época uma das igrejas mais saudáveis da associação, houve um peso, foi tranquilo, pastorear sua família também, né? No início, logo quando eu aceitei esse convite, eu lembro que isso foi numa reunião à noite, meio de semana, foi uma quinta-feira essa assembleia que teve,
Depois eu fui para casa, eu botei a cabeça no travesseiro, eu falei assim, rapaz, o que que eu fui fazer? O que é que eu fiz? Que resposta foi essa que eu dei? Né? O que é que eu fui fazer? E ali eu senti realmente o peso. Né? Naquele momento, lá em 2006, em março de 2006, ali eu senti o peso de tudo isso, né? Mas, né, Deus era conosco, aí as coisas vão se assentando, né? E a gente vai conduzindo ali com a graça do Senhor. Então, quando veio a ordenação, isso, na verdade, só veio ratificar. A ordenação propriamente dita, né? Ela não teve esse peso que talvez poderia vir se fosse no começo de tudo, né? Antes de assumir algum trabalho. Na verdade, essa ordenação ela só ratificou o que já estava acontecendo, né? Eu já estava no pastoreio, eu já estava trabalhando. E pastorear, num contexto ali da minha família e tudo mais, assim, graças a Deus foi uma experiência positiva, né? O pessoal foi bastante compreensivo e caminhou junto, né? E nos ajudou bastante ali nesses primeiros passos. Eu não posso reclamar disso, né? Não só da família, como da parte de toda a igreja. A igreja, de fato, nos acolheu, né? Eu ainda era um pastor solteiro naquela época, e eu só vim casar na faixa de 3 anos depois, né? Só em dezembro de 2009 que eu vim casar. Então, a igreja foi a igreja mesmo que me deu ali todo o lastro, né? Toda a estrutura. Esse tempo eu ainda morava com meus pais, então dividia, né? Essa responsabilidade de pastoreá-los e, ao mesmo tempo, ser filho deles. E às vezes a gente se pega até sendo duro demais em algumas coisas, porque a gente, né, não quer deixar, não quer dar motivo a nada, né? E às vezes a gente até excede um pouco na rigidez, né, das coisas. Mas foi uma experiência boa, e se você me perguntasse, você faria tudo de novo? Eu diria, faria tudo outra vez, né? Não tenho nenhum arrependimento, e foi um tempo muito feliz ali na minha vida também com aquela igreja. Como o pastor Anderson acabou de citar, hoje ele é pastor da primeira igreja evangélica congregacional de Feira de Santana, e ele, juntamente com a igreja, são os nossos tutores atualmente, né? São os tutores do campo missionário de Jequié, e nós agradecemos de coração por essa acolhida, tanto do pastor Anderson, que agora, né, é o meu pastor, né? Pastor sobre as nossas vidas, né, da nossa família, e também aqui do campo missionário, e aos amados irmãos também da primeira igreja de Feira de Santana por todo o apoio, tanto apoio financeiro quanto apoio espiritual, sempre cuidando e sempre demonstrando um carinho por nós. Pastor Anderson, a gente está chegando aqui, no instante passou o tempo, né? Chegando aqui a 40 minutos de bate-papo. Antes de encerrar, caso o irmão tenha alguma palavra, queira dizer algo, tanto para quem está nos assistindo ou para o pessoal aqui do campo de Jequié, fique à vontade. A minha fala, né, final já que a gente girou muito em torno dessa questão aqui, né, de chamado, de vocação, é que você realmente, meu irmão, você se deixe, né, guiar pelo Senhor. Talvez você tenha aí um chamado da parte de Deus, algo que Deus tenha colocado no teu coração. Vá em frente, né, siga em frente, mas esperando sempre o tempo de Deus para todas as coisas, né? Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu modo, mas que esse tempo não seja razão, né, para desânimo, para desistência, de forma alguma, né? Mas que Deus possa realmente usar a sua vida, né? Às vezes Deus não tem um chamado específico, nem de forma tão específica como essas coisas que eu falei aqui, e eu disse no início, não é padrão, isso não é regra. Com cada um, Deus tem uma maneira própria, né, de falar, de comunicar, de trabalhar. E o meu conselho né, aprenda a ouvir a voz de Deus e, acima de tudo, obedecer, porque não adianta ouvir e não obedecer, né? Aí a gente fica com aquelas palavras, né,
que Moisés trouxe ao povo ali as bênçãos decorrentes da obediência, Deuteronômio, né? E as maldições decorrentes da desobediência. Então, se nós obedecermos, todas as consequências disso, elas serão implementadas em nossas vidas. Ao passo que, se nós desobedecermos, tais consequências da desobediência também se efetivarão em nossas vidas. Então, que a gente seja conhecido, né, como aqueles que amam e obedecem ao Senhor, porque a obediência é a maior prova de que nós amamos a Deus. Né? A maior prova de que nós amamos a Deus é obedecendo os seus mandamentos. É como o Senhor Jesus declarou, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, faça o que Deus te pede, faça o que Deus manda, e você só vai ter alegrias, né? E você só vai colher vitórias da parte do Senhor. Então, Deus possa abençoar cada um aí nessa tarde, e é esse conselho que eu deixo aí, né? Para os irmãos que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir em qualquer outro momento também através dessa transmissão. Amém. A gente quer já fazer o convite. Amanhã, às 19 horas, nós teremos o nosso culto de celebração ao Senhor. E estamos fazendo 22 anos, nesse mês de junho, de pregação ininterrupta da Palavra de Deus, aqui na cidade de Jequié. E para comemorar esse mês, apesar de nós estarmos nesse isolamento social, o Senhor colocou no nosso coração de estar chamando algumas pessoas, alguns ministros, para estarem trazendo a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E amanhã, o pastor Anderson Lima estará conosco. Então fica o convite aí para que você possa celebrar a Cristo juntamente com a gente. Para encerrar esse momento, pastor Anderson, eu queria que o senhor fizesse então essa oração, encerrando. Amém. Senhor, muito obrigado por essa tarde, por esse momento aqui de conversa, porque entendemos que todas as vezes que nós nos reunimos em Teu nome, ali o Senhor está se revelando e manifestando a Tua presença. Pai, que o Senhor continue trabalhando na vida do Teu povo e despertando os corações, ó Deus, para a Tua obra. Fala com vidas nessa tarde, Senhor, fala aos corações de maneira poderosa e guia o teu povo, Senhor, para que eles possam, ó Deus, ser bem-sucedidos, ó Pai, na caminhada deles de fé, experiência de fé na presença do Senhor. Ó Pai, continua trabalhando sobre nós nesse tempo, nesses dias desafiadores que nós estamos vivendo, mas dias, ó Deus, em que temos várias oportunidades de conhecer mais o Senhor, sermos alvos, ó Pai, da Tua graça, do Teu amor e do Teu sustento sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa também a vida do pastor Diógenes, na condução desse trabalho aí em Jequié. Ó Deus, faz essa figueira florescer, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado no meio da Tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, pastor Anderson. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, ministério. Um abraço aí na irmã Érica, Esther e Daniel, os amados irmãos aí da primeira igreja por nós. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Fica na paz. Até mais. Até amanhã, gente. 19 horas, hein? Tchau, tchau. Valeu, um abraço.